Eba, conseguimos! Oi, Peggy. Oi, Drica, boa noite, Boa gente. noite. Boa noite, pessoal. Que bom. Sempre nas dúvidas do Instagram para mim, como funciona? Desbravando o Instagram ao vivo. Sim, E aí, Peggy, tudo bem com você? Vamos muito conversar, bem. vamos conversar um pouquinho aí sobre essa questão da gestação? Sim, hoje é isso. Vou falar um pouco o que acontece durante a gestação, né? Na verdade, quando a gente está dentro da barriga da mãe, o que a gente vive além, né, do lugar físico, que a gente vai crescendo, que o nosso corpo vai se desenvolvendo, que a gente vai ganhar cada vez mais, cada mês mais, um pouco mais de autonomia para o grande momento, quando a gente nasce. O que acontece além disso, além dessa parte assim mais física, fisiológica? Tem muita coisa, na verdade, acontecendo, até porque são muitos meses, né? Muitas semanas. Eu brinco assim de falar assim, se alguém consegue lembrar o que fez durante os últimos 9 meses, me conta. Porque é difícil, né? É difícil a gente assim lembrar o que eu pensei, o que eu senti, o que eu construí, o que eu desconstruí. É, que tipo de emoção passou por mim, o que eu falei. É muita, 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 muita coisa acontecendo durante os 9 meses. Então, na vida da mãe, na vida do pai, né, acontece todas essas vivências, né, ao ritmo, né, da gestação assim avançando. E para o bebê que está ali dentro da barriga, não é que ele vive exatamente as mesmas coisas que os pais vivem, mas recebe muita coisa. O bebê recebe muita coisa ao nível emocional, ao nível energético, é, ao nível mental. Oi, gente, boa noite. Tô vendo muita gente Um entrando. monte de gente está Já tô, entrando e a gente já está no meio do já tô papo. falando muito. É, já tô falando muito. Talvez possa respirar. É, Bem-vindos! me apre- Bem-vindos a todos. Me apresentar também um pouquinho, né? Quem não me conhece assim ainda, eu sou a Peggy, eu sou parte da Escola Daura, é, e eu sou psicóloga, me formei na França, sou francesa, sou mãe de 4 filhos, membro da comunidade Inquiri, na Bahia, em Piracanga. E no meu caminho, assim, como psicóloga, eu me especializei para acompanhar a maternidade, a paternidade, as famílias, as crianças, com crianças especiais e depois realmente assim na formação, né, da família. Então, com a gestação, o nascimento, o pós-parto, né? Que aí começa a amamentação, né? E muitas outras coisas, que são bastante coisas acontecendo. E, e quando eu me mudei para o Brasil, eu me formei também como parteira, né? Foi uma outra etapa, assim, da minha vida, é, como parteira tradicional. Então, acompanhei, quando eu morava já em Paraty, no estado do Rio, acompanhei vários bebês a nascer, e depois fui morar em Piracanga. Continuei acompanhando vários bebês, que na época que eu cheguei lá tinha uma leva de bebê, um grupinho, né, de almas, de seres chegando. E conheci a leitura Daura. Conheci a leitura e assim deu um boom né, na minha vida, como ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta como terapeuta, né? Me formei como terapeuta, me formei como professora de meditação das rosas e de leitura Daura. E a leitura Daura, para mim, ela sempre foi assim muito conectada com esse momento justamente da vida, né? Dificuldade para engravidar, dificuldade assim, dificuldade não, mas assim, problemas entre assim, gestações gemelares, é, se preparar para se tornar mãe, se tornar pai. E eu fui formada numa leitura bem específica que se chama a leitura do oráculo do nascimento. É uma leitura daura
que vai olhar para as nossas primeiras memórias, desde a concepção, a gestação e o nosso nascimento, olhando como essas memórias elas atuam no nosso sistema hoje. A gente não tem muita consciência disso, mas são as minhas primeiras memórias. Tudo que eu construí, né, depois vem desse momento, é a minha base. Mesmo eu não Então, isso tendo. você já lê na aura do bebê, dentro da Exatamente. barriga. Exatamente. Antes você imaginava que você fosse conseguir ler a aura do bebê ou você achava que você só ia ler da mãe? Você começou Não, isso tudo? a primeira vez que eu ouvi falar da leitura da aura era uma leitura de bebê na gestação. Foi o que me atraiu, na Olha, verdade. Foi o que assim assim, me chamou muita atenção. Eu falei, então é um ultrassom energético, né? Espiritual. sim, é o sonho de qualquer pai e mãe, né? Porque assim, a Sim, gente fica querendo fazer a ultrassom que é para ver o serzinho meio disforme ali. Aí imagina se você conseguir traçar uma comunicação, se comunicar com esse ser sim, sim. espiritual. E Maravilhoso. olha, e olha que os bebês têm muita coisa para dizer para os pais também nesse momento da gestação, né? Tem muito assim, muito a apresentar, a trazer, né? Para os pais se prepararem. Eles não estão só se preparando a ser pai e mãe, estão se preparando para ser pai e mãe desse filho, né? Que já é assim, uma história muito diferente, né? Não é algo banal, banal não, mas não é algo geral, né? É desse filho. E, e aí é isso assim que eu, né? Desde então assim eu tô muito dedicando a minha vida, né? Através de cursos, retiros, workshop, palestra, querendo muito partilhar, na verdade, o máximo possível essas descobertas, né? Que eu fiz, principalmente através da leitura Daura. Então, uma leitura Daura que é do bebê durante a gestação, uma leitura Daura que é do momento do nascimento, eu como parteira, né? Ou eu acompanhando um parto entendendo as dinâmicas energéticas de que está acontecendo naquele momento, o que o bebê pode precisar, o que pode estar bloqueando, o que pode, né, estar precisando, assim, que não foi visto, não deu para entender. E uma leitura que é do oráculo do nascimento, então é para qualquer pessoa, olhando para trás, né, olhando para as primeiras memórias. E, e agora sim, entrando no tema, né? Então, a gestação é um momento que acontece muitas coisas. Para a mãe, para o pai, né, porque dura bastante tempo, mas para o bebê também. Ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai ganhando pouco a pouco a autonomia que ele precisa para poder sair do ninho, né, sair do útero e entrar na vida, nascer, né, poder respirar sozinho, por exemplo. E a um nível que não é fisiológico, mas mais emocional e energético, esse bebê ele recebe muita informação em relação principalmente ao que a mãe e o que o pai estão vivendo. Então tem pais né, que eu acompanho durante a gestação e que me falam, então se o bebê sente tudo, a gente não pode viver nada, né? Sim, justamente, né? Justamente, é para viver tudo que é para viver. Mas eu não posso me estressar. E aí, como que você vai fazer, né? Melhor assim ter consciência. Ok, tô estressado. Ok, isso me abalou. É, ok, né? Eu tô vendo assim que é um momento difícil, talvez, né? Eu tô com medo, tô inseguro. Tô insegura em relação à chegada do bebê, eu tô insegura em relação a qualquer outra coisa, não sei, as finanças da família. É impossível, né? Que em 9 meses tudo seja assim uma linha reta e nada mudando. Até porque Não, se esse bebê. E não adianta você querer colocar numa redoma, né? Numa bolha. Quer dizer, já tá Sim, numa bolha. Mas assim, tá numa bolha protegida fisicamente. Mas assim, tá vindo para esse mundo, né? Então vai sim, viver dinâmicas daí do mundo. Eu, quando tava grávida, eu me sentia muito empoderada. Então, assim, tipo, eu me metia em briga, em discussão. Tipo, como assim? Eu me sentia muito poder, assim, pela barriga, assim. Então, acho que os meus filhos dentro de mim, eles devem ter vivido umas situações assim de ter que participar disso, né? Eu lembro sim. que alguém me fechou no trânsito e eu saí do carro assim, a barriga primeiro, assim, tipo, com quem você pensa que está falando? Eu sou uma grávida. Sim. Os bebês trazem, né, muita energia, muita força.
É, é como, né, a mãe tem a força dela e tem uma força a mais, né, de fato, durante a gestação, com essa simbiose, né, acontecendo. Que é muito bom, porque dá a oportunidade justamente de reconhecer essa força, de ir além, né, de se superar, de colocar como fala? Os pontos em cima dos is. Fala Pingos nos isso? is, os pingos nos is, tá Isso. certo. É um bom momento para fazer isso, porque de fato esse bebê também ele tá vindo para, ó, uma das coisas assim que eu vejo na leitura da gestação é que os bebês pedem muitas vezes ordem. É uma palavra até interessante, porque, né, ordem o que que é, né? Limpar o quarto. Até pode ser isso, né? Que precisa dar uma faxina física, né? A gente arruma o ninho. Sim, até pode ser, mas muitas vezes é ordem nas relações, ordem em tudo que está meio aberto, né? Em tudo que não está muito claro, porque enquanto mais limpo, né, o campo, entre o mais alinhado entre o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, enquanto está mais alinhado, deixa mais espaço para o bebê poder chegar com quem ele é, né? Deixa como uma página mais branca. Então, essa ordem, ela é realmente para isso, para deixar um campo mais livre, mais neutro, né? Para o bebê poder chegar e colocar ali quem ele é, né? A essência dele em movimento, em ação, e que mexe a família. Isso faz balançar muitas vezes a família, né? Porque ele não vem assim para passar a mão na cabeça, né? O nível espiritual, ninguém vem com essa missão, né? Ele vem para, ó, tem coisas de coisa e ele é alguém, né? Ele vem com uma força, ele vem empoderado, ele vem com determinação, né? Escolher vir aqui na Terra não é uma escolha assim pequenininha, né? Não é assim uma, ai, será? Vamos lá ver. Não é assim, né? Se não tem assim motivos muito precisos, muito assertivos, em relação ao meu propósito, em relação à minha missão, em relação ao que eu vejo que eu posso trazer aqui ao nível da humanidade, não é suficiente para vir passear, né? Ninguém, assim, não existe isso, assim, um espírito que vem, vamos lá ver como é esse mundo, não. É um super passo, né? De ser espírito, né? E vir num corpinho, tipo, desse tamaninho, né? Pequenininho, assim, uma super, assim, precisa de coragem, né? Então, é claro que o bebê vem com essa força. E aí, durante a gestação, ele vai viver muitos. O bebê, assim, vem totalmente aberto, porque ele vem para aprender também, né? Ele vem, assim, como. é, Mesmo se uma alma, né? Não vou abrir muito esse tema, porque podemos falar durante horas, mas mesmo se uma alma antiga, né? Que já viveu vida, se a gente considera que tem vidas, mesmo sendo uma alma antiga ou uma alma mais nova, é a primeira vez que vem naquele momento da humanidade, naquela família, naquele contexto, naquele passo da humanidade, naquele sistema político, naquele país, naquela região. Isso é a primeira vez, De né? alguma forma é o aprendizado que ele está escolhendo para esse momento, né? Essa experiência. Exatamente. Exatamente. E desde a gestação, o bebê já quer é, aprender para poder chegar e o quanto mais se adaptar, né, a esse núcleo, a esse momento. Então, desde a gestação, o bebê está totalmente aberto e tudo é bem-vindo. Qualquer coisa assim que vem, principalmente do pai e da mãe, né, mas pode vir também dos irmãos, pode vir também de quem está próximo, né, uma avó, enfim. Mas principalmente vou falar só para limitar um pouquinho assim, hoje, o pai e a mãe, tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. É, e não é que os pais vivem de forma harmoniosa a 100%, porque a humanidade não está nesse lugar, né? Não vamos nos iludir. Eu gostaria de falar que sim, né? Mas não é tudo cor-de-rosa. As relações estão distorcidas, os pensamentos, né? A nossa energia a gente não sabe bem cuidar, né? Não é que toda a humanidade tem a meditação das rosas, né? Para saber muito Seria bem se ótimo. autorresponsabilizar e cuidar. Então, claro que é transmitido para o bebê sem querer, inconscientemente, né? Muitas vezes, programas, crenças, é, que, não é que o bebê veio para viver isso, mas faz parte.
Então, como eu estava explicando, tudo é bem-vindo. É, e vou descrever uma imagem que eu vi numa leitura da aula para entender um pouco assim esse tema que é hoje, né? O que pode assustar, né? Um tema assim um pouco forte, né? Assim, porque nenhuma mãe, nenhum pai quer assustar um bebê, né? Menos ainda assim dentro da gravidez, né? Dentro da barriga. Geralmente queremos o melhor, queremos, né, o ninho. E ele provavelmente vive isso também, né? De ter assim um lugar físico, né, que acolhe ele. Mas vou descrever uma imagem que eu vi então numa leitura, porque a leitura é genial, né? A leitura da aula ela traz as imagens assim, né? Muito assim, a gente fala, né? Melhor uma imagem do que 1000 palavras, né? Vale mais uma imagem do que 1000 palavras. Então eu vi uma vez assim numa leitura de bebê na gestação, foi forte para a mãe porque ela estava ali recebendo, né? Mas o bebê manda, né? Eu sou leitora, eu vou ler o que ele está trazendo, né? Confiando que também os pais estão ali para poder lidar, né, com isso. Era uma mãe que estava, ela chegava assim cada mês assim mais próxima ao momento do parto e ela ficava assim com muita angústia, né? Ela ficava assim com momentos mais tranquilos, mas com momentos que parece que ela não tinha o controle, né, emocionalmente. E ela ficava assim muito, muito, muito angustiada, até ficava assim com dores fortes assim de cabeça. É, Geralmente assim dormia e acordava e ficava melhor. Mas acontecia com uma certa frequência, não era uma vez que ela estava vivendo isso, né? E aí o bebê mostrou que isso fazia para ele. Então foi forte porque, né, a mãe imaginava que não era tão legal, mas ela não sabia muito bem como lidar. Depois ela conseguiu encontrar e mostrou, né? Ele mostrava assim uma imagem dele dentro da barriga. Então imagine, gente, um útero fofinho, né? Uma barriga assim linda, ele assim se sente muito bem no líquido amniótico quentinho, ele numa posição fetal assim, né? Muito bem. E chegava uma avalanche, né? Como a gente vê de neve, né? Só que era uma avalanche preta, assim, de pedras, né? De assim, um monte de tipo pedras, né? Assim, muito, muito, muito duras e ele ficava todo assim, né? Tentando Bombardeio assim, no bebê. exatamente. Ele ficava tudo assim porque não tinha para onde correr, né? Não tinha assim para onde, né? Não tinha nem como se proteger, nem para onde correr. E isso acontecia quando a mãe estava com essas angústias que ela não controlava. Então, o que passava por ela, né? Ela também não sabia muito como se proteger disso, né? Ela queria, mas não sabia. Depois ela encontrou. O que passava por ela ia também para o bebê, né? E o bebê estava assim, tipo, com muita. Não era só um medo, era um grande sentimento de impotência e como algo caindo em cima da cabeça sem entender nem nada. Sim, porque vinha de repente. Tava esse, né, gostosinho do ninho e de repente uma avalanche. Então ele ficava todo, o útero ficava assim muito menos confortável para ele e a posição dele, a posição fetal ficava assim, não estava mais assim à vontade, né? Ele ficava assim super retraído. Eu acredito que fisicamente ele ficava retraído. Eu não tenho a prova disso, né? Mas a imagem assim me parecia assim que era até físico, né? Que criava uma certa tensão ao nível físico do bebê. Isso era no algo como no 7º mês de gestação. Então o bebê já bastante formado, Formadinho. sim, já bem formado e dava para ver assim o bebê super retraído assim. Indo até um pouco para trás, né, para ver se podia mudar algo, né? Não ficava assim na frente da barriga, ele ia um pouco para trás. Mas não tinha um teto para ele se proteger, não tinha nada que permitir para ele se proteger. E foi uma imagem forte para a mãe, né, para o pai que estava junto, porque é, na verdade eu acredito que esses pais pediram a leitura até para entender isso, né? Eu acho que era assim realmente o que eles queria, precisava, provavelmente precisava ouvir para eles tomar redes, né? Que foi principalmente o movimento da mãe, assim, depois dessa leitura, tomar rede de, ok, eu preciso de ajuda, né? Foi isso assim que ela entrou nesse entendimento, né, que ela precisava assim de ajuda para ela cuidar dela, né, para ela cuidar assim dessas angústias que vinha, porque era algo novo que surgiu no momento da gestação, mas nada garantia. Ups. Alô, alô?
Voltou. Deu uma picadinha. Ah, que bom, que bom. Mas nada garantia que depois da gestação com o bebê no colo, isso não ia continuar. Então, eu sinto que esse bebê, ele também trouxe isso para... tipo, vamos mudar isso já, né? Para que não seja algo que seja a infância toda, né? Porque o bebê, ele é dependente, vulnerável, né? Durante muitos meses, muitos anos, né? Energeticamente, assim. Depois ele tem como correr, mas mesmo assim não dizendo que ele se sente inseguro, né? Ele precisa da mãe, ele precisa do pai, né? Precisa desse equilíbrio, dessa estabilidade emocional, né, dos pais para ele se sentir seguro, porque ele não tem, né? A criança não tem ainda, assim. Isso ela aprende, ela vem para aprender. E eu vi, assim, as consequências disso também em outras leituras, agora de adultos, né? Com essa leitura do Oráculo do Nascimento, eu vi o quanto também tem muitos adultos que têm fobias, que têm medo. Ah, um dos medos, assim, que eu mais vejo, medo da água. Então, tem pessoas que não, né, não querem entrar na água, mas tem pessoas que têm medo de tubarão na piscina, que têm medo da água debaixo do chuveiro, como se parece que algo vai acontecer. Não é muito racional. Não tem nem como muito explicar, né, o que é esse medo. Mas que tem medo, assim, entra e sente, não estou vendo bem o fundo, né, não sei, num lago, no rio, né, não sei muito o que é melhor não entrar, né, esse tipo de medo. Medo das ondas, medo da correnteza, medo de não ver. Medos que não são muito racionais. Não estou falando assim de um medo porque tem de fato uma correnteza muito grande e todo mundo sabe que é melhor não entrar. Não estou falando de um medo racional. Estou falando desses medos que a gente assim até acha normal. Ah, eu não, eu entro na água só quando eu vejo que está todo mundo ali e que eu enxergo bem no fundo, né? Então, esses medos, eles estão muitas vezes conectados com o que eu vivi na gestação. A gente vai encontrar um justificativo, que é o tubarão, por exemplo. Tadinho do tubarão, ele não tem nada a ver com isso. Porque, na verdade, assim, o que a gente projeta, né, no tubarão, muitas vezes, é esse medo descontrolável de que algo pode acontecer comigo quando eu estou na água, que inconscientemente tem a ver com o que eu recebi, né, durante a gestação. Claro que não vem um tubarão durante a gestação, mas vem uma avalanche, Como vem se um ficasse um susto. registro de pode ser um lugar perigoso. Tipo, pode ser um lugar Isso, onde que eu fique desprotegido e receba coisas que eu não faço a menor ideia do que vem. isso. E que pode vir de repente, sem eu ter controle e me deixando totalmente impotente. A gente não gosta de não ter controle, principalmente, né, de um perigo vindo e que pode vir de repente e que eu não posso fazer nada, né? A gente não quer isso. Então vai se projetar em tem aquelas fobias também, como chama, claustrofobia, né, de ficar num lugar assim fechado. Tem também muito a ver assim. Não quero generalizar, tá, gente? Não é sempre isso. Mas eu já vi, assim, muitas relações, né? Muitos casos E relacionados aí você a já esse sentido. conseguiu identificar na leitura de aura que esse medo estava relacionado a esse período, esse momento da gestação tenso, que esse espírito passou e que ficou esse registro. E daí, identificando Exatamente. isso, existe como. Bom, só de você colocar a luz, você já começa a abrir um campo para cura, né? Exatamente. Quando a gente consegue ir para a raiz, né? Porque tem muitas coisas que, tá, então se eu tenho medo de lugar escuro, se eu tenho medo de elevador, se eu tenho medo de entrar na água, eu posso evitar, né, tudo isso. Se eu tenho medo, assim, de perder o controle, eu vou tentar a minha vida toda ficar tudo sob controle, né? Eu posso até evitar. Então, não é que eu vou ficar assim com uma vida me torturando totalmente. Não, eu posso até evitar. Mas isso não é tanto uma cura, né? Isso, assim, uma forma, uma estratégia, e a gente é muito bom, né, nisso. Uhum. Então, pode até, assim, me ajudar para me ver, ok, eu consigo evitar, né? É bom. Mas quando a gente olha para a raiz do problema, né, da história, na verdade, que não é um problema, porque é uma forma de nos proteger, né? Agora eu posso me proteger, então eu vou evitar, não quero mais estar em contato com isso, né? Não quero mais passar por esse medo, por esse sentimento de impotência. Mas quando a gente olha para a raiz, por exemplo, através da leitura, tem um nó que se desfaz dentro da gente, um nó energético, né? Quando a consciência entra, ela dá luz, né, a um nó que estava ali. E aí a gente, com a nossa consciência, conseguimos
né, colocar assim outra coisa no lugar, como, ok, agora eu tô adulto, agora eu sou adulta, agora eu posso assim escolher na minha vida. Agora eu tenho, por exemplo, a meditação das rosas, eu sei me proteger. Eu tenho ferramentas, eu não tô correndo risco. A vida não é perigosa, né? Pode fazer uma É, limpeza até lá naquele lugar, né? Naquele passado, naquele momento. Levar essa coisa pra lá. exatamente. Exatamente. E evitar de transmitir para os filhos também, porque o que que acontece quando a gente não tem consciência? Uma repetição. Então, se eu não curei, né? Por isso que acontece também muito na gestação. Das mães, por exemplo, como eu estava descrevendo agora, né? Dessa leitura da mãe que né, ficou com angústia durante a gestação. É, se eu não curei algo dentro de mim, que eu engravido, provavelmente esse bebê ele vai cutucar, né? Ele vai assim tentar apertar para eu curar o máximo possível, senão eu vou transmitir para ele, sem eu querer nem saber. Mas aí a cadeia, né, ela vai continuando e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Então, o momento da gestação geralmente é um momento que não é fofinho, uma gestação que não acontece nada, 9 meses assim com uma linha reta. Né, assim, pode ser uma gestação boa, mas geralmente tem altos e baixos, né? Tem coisas que entram assim em questão, porque esse bebê está trazendo assim oportunidades da gente curar um pouco mais, né? Da gente assim Eu tinha, olhar um pouco mais. eu tinha uma amiga que falava que a grávida ela é uma caixinha de joias. Porque ela tá carregando uma joia dentro dela, né? Ela falava muito isso no nível físico, assim, para tomar cuidado, não usa salto de grávida, vai, porque vai que você torce o pé e aí cai, né? Você tá com um bebezinho aí dentro, assim. Então ela falava isso muito no nível físico, mas isso se aplica pro energético também, né? Você Sim, tá aportando algo muito precioso, assim. Então, energeticamente, é melhor não se meter em confusões sim. nesse momento. E a mãe fisicamente, mas nos outros planos também, ela se torna um portal, né? No momento da gestação, assim, do parto, principalmente, né? Ela se prepara durante a gestação para ser um portal, né? Para o bebê vir encarnar. Então, ela pode ter, assim, naturalmente, aí depende da disponibilidade da consciência, mas ela pode ter acesso a muitas coisas, né? Justamente para poder avançar, para poder curar. Porque o quanto mais nós curamos, é, quanto mais nós curamos, mais trazemos essa cura para trás e para frente, né? 7 gerações para trás, 7 gerações para frente. Então, se a cura acontece durante a gestação, né? Qualquer cura assim que pode acontecer durante a gestação, é uma super, assim, um super benefício assim para esse bebê. Não quer dizer que curou e agora não vai ter mais, né? Vai ter toda uma vida com essa criança depois. Que vai incentivar, né? E continuar assim, chamando, né? Assim, para cura, para evolução, né? Na verdade, acontecer. Então, Peggy, É, deixa eu te fazer uma será que. pergunta. Daí você estava contando Sim, essa história, né, de que dessa moça que tinha essa questão crônica, que aí era melhor ela até procurar uma ajuda para ela conseguir cuidar dessa questão crônica. Mas digamos que você não tem nenhuma questão crônica, você está super bem, tranquila, usa suas ferramentas de limpeza, de proteção, mas você passa um estresse. Digamos que você está numa situação de, sei lá, presencia um assalto ou um carro que bate, etc. Adianta você depois conversar com o bebê? O que adianta fazer? Você passou um estresse com o bebê na barriga. O ideal seria sim, conversar, fazer um reiki. Qual é a ferramenta aí? sim. Tem, bom, várias coisas que podem ser feitas, mas eu vejo que o que muda totalmente o que é passado, né? O que é transmitido é a autorresponsabilidade. Então, se eu me vejo pegar um susto, ter um medo, ter uma angústia, é, ficar triste, né? Também, assim, essas emoções que diminuem a vibração, que abaixa, né? A nossa vibração. E que eu tenho consciência disso. Então, que dentro do meu sistema eu falo, ok, eu tô passando por um momento que eu tô com essa tristeza, eu vou cuidar disso, né? Eu tô assustada, eu vou cuidar de mim. O que pode me ajudar? Como que eu posso me elevar novamente? Como que eu posso olhar para esse medo, né? A informação que é passada para o bebê, ela é totalmente diferente, porque não é uma avalanche de algo que ele não entende. A mãe está passando por isso. Então, a tristeza, o medo, o susto existe, né? Que de fato existe, na nossa humanidade existe, faz parte, né? São emoções, são sentimentos, né? São vivências, existe. E a mãe está cuidando.
Então, muda totalmente a informação que vem para o bebê, né? Não é algo tão assustador, não é algo que passa tanto assim para o bebê como uma chuva gelada, né? Uma ducha gelada, uma avalanche, assim. É algo que está ali, né? Que faz parte, assim, do campo da mãe, né? Não é negado, mas é trazido luz. Então, é algo que é isso, assim, se responsabilizando, assumindo. Por isso que né, o autoconhecimento é a chave, porque se eu nem percebo que eu tô com medo, se eu tô triste, né, eu não vou poder cuidar, não vou poder assumir, eu não vou poder me responsabilizar e fazer uma coisa melhor, né, me ajudar em relação a isso. Então, se eu consigo perceber, eu tô sentindo isso, o que que eu posso fazer? Como que eu posso me cuidar? Vou me disponibilizar para isso, né? Quero entender e procurar. é, a gente livra um pouco assim o bebê, né, de algo que viria diretamente assim para ele. É como vem para a mãe e faz parte do campo da mãe no qual o bebê está. E aí é totalmente diferente, a vivência é totalmente diferente. Como se tivesse uma criança com você e você falasse assim, ó, isso é da mamãe, tá? Não se preocupa que isso é meu, eu cuido. Não, não é seu, não vai para você. Exatamente, exatamente. Como as crianças fazem depois quando falam, né? Assim, mãe, você tá triste? Aí, às vezes, né, a gente mente, né? Ou, não, não, tá tudo bem. Gente, as crianças sabem, então é muito melhor Percebem. falar a verdade, né? Não precisa explicar toda a história. Mas é melhor, assim, né, não mentir, porque de fato é, as crianças não sempre entendem, mas que sabe, que sente, percebe totalmente, totalmente. Então, mamãe, você tá triste? Sim, tô triste, tô cuidando disso. É algo meu, sim. E pronto, a criança sabe, né? Então é a mesma coisa durante a gestação. Sim, a mamãe tá triste, o que tá acontecendo? Não é uma. Até assim, eu vejo que estamos num mundo que as nossas percepções, né, emocionais, elas são muitas vezes vistas como. Tô me ouvindo? Caiu um Sim, tô te pouquinho? ouvindo, tô te ouvindo. Não, tá Agora, ótimo, não caiu ok. não. Tá. As nossas percepções emocionais, muitas vezes a gente vê elas como inimigos, né? Ai, não queria sentir isso. Ai, que chato, eu tô com esse mau humor, né? A gente briga muitas vezes com as nossas emoções, porque a gente recebeu isso desta forma, né? Parece que É um não programa, é né? isso e provavelmente porque os pais não sabiam bem lidar. Então, uma mãe, um pai, um educador, né, que consegue assim transmitir, sim, é uma tristeza mesmo. Você percebeu bem, percebeu bem, né? E tipo, ok, é isso, faz parte. Não tô brigando, não tô fingindo, não tô mentindo, não tô negando, né? É isso, é uma emoção, faz parte de mim. Tô passando por isso. Não é assim usar a criança para explicar todo o problema, porque isso também assim não é a história dela, né? Assim diferenciar. Isso é questão de adulto, né? É minha história. Mas sim, você percebeu, é essa emoção mesmo que eu tô sentindo. E aí eu acredito que se, né, os pais assim pudessem ter mais dessa consciência, por isso que eu gosto de falar desse assunto assim para todo mundo poder, né, assim levar isso assim para frente, ajudar, né, em qualquer forma assim da gente se conhecer melhor e ter mais assim ferramentas de autoconhecimento e de autorresponsabilidade. Eu acredito que o ser humano assim não teria tantas questões com o que sente, né, emocionalmente ou o que percebe energeticamente. Muitas vezes a gente tem o nosso sistema assim ele está assustado, né? Ai, eu tenho uma tristeza, para onde isso vai me levar, né? Pode ser muito perigoso e de fato às vezes né? Pode entrar assim numa depressão quando não cuida, quando não tem ferramenta, quando não sabe, pode precisar de ajuda. E que bom que tenha. É, mas não ter o medo, né? Não ter assim algo de não tenho controle, isso pode ser muito perigoso para mim. Ou não ter o medo do que também percebe energeticamente. O que também a nossa sociedade, assim, eu vejo. Agora, por exemplo, né, num curso de leitura da Aura, assim, eu vejo que se abrir, né, para ler, para ver, assim, acessar a informações que vêm ao nível energético é incrível, é lindo, é maravilhoso, mas temos resistência,
né? Temos uns receios de o que que vai aparecer? Será que eu falo? Será que eu não falo? Porque a gente não recebeu, não ganhou, né? Essa confiança, essa segurança desde a barriga, porque os nossos pais não tinham, né? Muitas vezes. Ok, Drick, você me disse se tem algumas perguntas? Vou adorar responder a Tem, perguntas, tem sim. mais comentário aqui, eu tô até Ok. procurando. Tem mais comentário, uma pessoa falando que fez uma leitura quando tinha 4 meses de gestação, e aí ajudou ela a identificar músicas. A Ok. Telês Véia tá falando que é importante falar dos sentimentos para a criança, para também para ela aprender a expressar os sentimentos dela. Importante aprender a identificar as emoções. Já vem da barriga? Na barriga a gente já passa esse programa para as crianças? Exatamente, sim. Se a gente briga com as nossas próprias emoções, enquanto né, as mulheres estão grávidas, imagina. Eba, conseguimos! Oi, Peggy. Oi, Drica, boa noite, Boa gente. noite. Boa noite, pessoal. Que bom. Sempre nas dúvidas do Instagram para mim, como funciona? Gravando o Instagram ao vivo. Sim, E aí, Peggy, tudo bem com você? Vamos muito conversar, bem. vamos conversar um pouquinho aí sobre essa questão da gestação. Sim, hoje é isso. Vou falar um pouco o que que acontece durante a gestação, né? Na verdade, quando a gente está dentro da barriga da mãe, o que que a gente vive além, né, do lugar físico, que a gente vai crescendo, que o nosso corpo vai se desenvolvendo, que a gente vai ganhar cada vez mais, cada mês mais, um pouco mais de autonomia para o grande momento, quando a gente nasce. O que que acontece além disso, além dessa parte assim mais física, fisiológica? Tem muita coisa, na verdade, acontecendo, até porque são muitos meses, né? Muitas semanas. Eu brinco assim de falar assim, se alguém consegue lembrar o que que fez durante os últimos 9 meses, me conta. Porque é difícil, né? É difícil a gente assim lembrar o que que eu pensei, o que que eu senti, o que que eu construí, o que que eu desconstruí. É, que tipo de emoção passou por mim, o que que eu falei. É muita, 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 muita coisa acontecendo durante os 9 meses. Então, na vida da mãe, na vida do pai, né, acontece todas essas vivências, né, ao ritmo, né, da gestação assim avançando. E para o bebê que está ali dentro da barriga, não é que ele vive exatamente as mesmas coisas que os pais vivem, mas recebe muita coisa. O bebê recebe muita coisa ao nível emocional, ao nível energético, é, ao nível mental. Oi, gente, boa noite. Tô vendo muita gente Um entrando. monte de gente está Já tô, entrando e a gente já está no meio do já tô papo. falando muito. É, já tô falando muito. Talvez possa respirar. Bem-vindos! Me apre- Bem-vindos a todos. Me apresentar também um pouquinho, né? Quem não me conhece assim ainda, eu sou a Peggy, eu sou parte da Escola Daura, é, e eu sou psicóloga, me formei na França, sou francesa, sou mãe de 4 filhos, membro da comunidade Inquiri, na Bahia, em Piracanga. E no meu caminho, assim, como psicóloga, eu me especializei para acompanhar a maternidade, a paternidade, as famílias, as crianças, com crianças especiais e depois realmente assim na formação, né, da família. Então, com a gestação, o nascimento, o pós-parto, né? Que aí começa a amamentação, né? E muitas outras coisas, que são bastante coisas acontecendo. E, e quando eu me mudei para o Brasil, eu me formei também como parteira, né? Foi uma outra etapa, assim, da minha vida, é, como parteira tradicional. Então, acompanhei, quando eu morava já em Paraty, no estado do Rio,
acompanhei vários bebês a nascer, depois fui morar em Piracanga. Continuei acompanhando vários bebês, que na época que eu cheguei lá tinha uma leva de bebê, um grupinho, né, de almas, de seres chegando. E conheci a leitura Daura. Conheci a leitura e assim, deu um boom né, na minha vida, como ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta como terapeuta, né? Me formei como terapeuta, me formei como professora de meditação das rosas e de leitura Daura. E a leitura Daura, para mim, ela sempre foi assim muito conectada com esse momento justamente da vida, né? Dificuldade para engravidar, dificuldade assim, dificuldade não, mas assim, problemas entre assim, gestações gemelares, é, se preparar para se tornar mãe, se tornar pai. E eu fui formada numa leitura bem específica que se chama a leitura do Oráculo do Nascimento. É uma leitura Daura que vai olhar para as nossas primeiras memórias, desde a concepção, a gestação e o nosso nascimento, olhando como essas memórias elas atuam no nosso sistema hoje. A gente não tem muita consciência disso, mas são as minhas primeiras memórias. Tudo que eu construí, né, depois vem desse momento, é a minha base. Mesmo eu não Então, isso tendo. você já lê na aura do bebê, dentro da Exatamente. barriga. Exatamente. Antes você imaginava que você fosse conseguir ler a aura do bebê ou você achava que você só ia ler da mãe? Você começou Não, isso tudo? a primeira vez que eu ouvi falar da leitura da aura era uma leitura de bebê na gestação. Foi o que me atraiu, na Olha, verdade. Foi o que assim assim, me chamou muita atenção. Eu falei, então é um ultrassom energético, né? Espiritual. sim, é o sonho de qualquer pai e mãe, né? Porque assim, a gente Sim, fica querendo fazer a ultrassom que é para ver o serzinho meio disforme ali. Aí imagina se você conseguir traçar uma comunicação, se comunicar com esse ser sim, sim. espiritual. E Maravilhoso. olha, e olha que os bebês têm muita coisa para dizer para os pais também nesse momento da gestação, né? Tem muito assim, muito a apresentar, a trazer, né? Para os pais se prepararem. Eles não estão só se preparando a ser pai e mãe, estão se preparando para ser pai e mãe desse filho, né? Que já é assim, uma história muito diferente, né? Não é algo banal, banal não, mas não é algo geral, né? É desse filho. E, e aí é isso assim que eu, né? Desde então assim eu tô muito dedicando a minha vida, né? Através de cursos, retiros, workshop, palestra, querendo muito partilhar, na verdade, o máximo possível essas descobertas, né? Que eu fiz, principalmente através da leitura Daura. Então, uma leitura Daura que é do bebê durante a gestação, uma leitura da o quê? Do momento do nascimento, eu como parteira, né? Ou eu acompanhando um parto, entendendo as dinâmicas energéticas de que está acontecendo naquele momento, o que o bebê pode precisar, o que pode estar bloqueando, o que pode, né, estar precisando, assim, que não foi visto, não deu para entender. E uma leitura que é do oráculo do nascimento, então é para qualquer pessoa, olhando para trás, né? Olhando para as primeiras memórias. E, e agora sim, entrando no tema, né? Então, a gestação é um momento que acontece muitas coisas. Para a mãe, para o pai, né? Porque dura bastante tempo, mas para o bebê também. Ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai ganhando pouco a pouco a autonomia que ele precisa para poder sair do ninho, né? Sair do útero e entrar na vida, nascer, né? Poder respirar sozinho, por exemplo. E a um nível que não é fisiológico, mas mais emocional e energético, esse bebê ele recebe muita informação em relação principalmente ao que a mãe e o que o pai estão vivendo. Então tem pais né, que eu acompanho durante a gestação e que me falam, então se o bebê sente tudo, a gente não pode viver nada, né? Sim, justamente, né? Justamente, é para viver tudo que é para viver. Mas eu não posso me estressar. E aí, como que você vai fazer, né? Melhor assim ter consciência. Ok, tô estressado. Ok, isso me abalou. É, ok, né? Eu tô vendo assim que
É um momento difícil, talvez, né? Eu tô com medo, tô inseguro. Tô insegura em relação à chegada do bebê, ou tô insegura em relação a qualquer outra coisa, não sei, ó, as finanças da família. É impossível, né? Que em 9 meses tudo seja assim uma linha reta e nada mudando. Até porque se Não, esse é. bebê. E não adianta você querer colocar numa redoma, né? Numa bolha. Quer dizer, já tá Sim, numa bolha. Mas assim, tá numa bolha protegida fisicamente. Mas assim, tá vindo pra esse mundo, né? Então vai sim. viver dinâmicas daí do mundo. Eu, quando tava grávida, eu me sentia muito empoderada. Então, assim, tipo, eu me metia em briga, em discussão. Tipo, como assim? Eu me sentia muito poder, assim, com aquela barriga, assim. Então, acho que os meus filhos dentro de mim, eles devem ter vivido umas situações assim de ter que participar disso, né? Eu lembro Sim, que alguém me fechou no trânsito e eu saí do carro assim, a barriga primeiro, assim, tipo, com quem você pensa que está falando? Eu sou uma grávida. sim. Os bebês trazem, né, muita energia, muita força. É, é como, né, a mãe tem a força dela e tem uma força a mais, né, de fato, durante a gestação, com essa simbiose, né, acontecendo. Que é muito bom, porque dá a oportunidade justamente de reconhecer essa força, de ir além, né, de se superar, de colocar como fala? Os pontos em cima dos is. Tu fala Pingos nos isso? is, os pingos nos is, tá Isso. certo. É um bom momento para fazer isso, porque de fato esse bebê também ele tá vindo para, ó, uma das coisas assim que eu vejo na leitura da gestação é que os bebês pedem muitas vezes ordem. É uma palavra até interessante, porque, né, ordem o que que é, né? Limpar o quarto. Até pode ser isso, né? Que precisa dar uma faxina física, né? A gente arruma o ninho. Sim, até pode ser, mas muitas vezes é ordem nas relações, ordem em tudo que está meio aberto, né? Em tudo que não está muito claro, porque enquanto mais limpo, né, o campo, entre o mais alinhado entre o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, enquanto está mais alinhado, deixa mais espaço para o bebê poder chegar com quem ele é, né? Deixa como uma página mais branca. Então, essa ordem, ela é realmente para isso, para deixar um campo mais livre, mais neutro, né? Para o bebê poder chegar e colocar ali quem ele é, né? A essência dele em movimento, em ação, e que mexe a família. Isso faz balançar muitas vezes a família, né? Porque ele não vem assim para passar a mão na cabeça, né? O nível espiritual, ninguém vem com essa missão, né? Ele vem para, ó, tem coisas de coisa e ele é alguém, né? Ele vem com uma força, ele vem empoderado, ele vem com determinação, né? Escolher vir aqui na Terra não é uma escolha assim pequenininha, né? Não é assim uma, ai, será? Vamos lá ver. Não é assim, né? Se não tem assim motivos muito precisos, muito assertivos, em relação ao meu propósito, em relação à minha missão, em relação ao que eu vejo que eu posso trazer aqui ao nível da humanidade, não é suficiente para vir passear, né? Ninguém, assim, não existe isso, assim, um espírito que vem, vamos lá ver como é esse mundo, não. É um super passo, né? De ser espírito, né? E vir num corpinho, tipo, desse tamaninho, né? Pequenininho, assim, uma super, assim, precisa de coragem, né? Então, claro que o bebê vem com essa força. E aí, durante a gestação, ele vai viver muitos. O bebê, assim, vem totalmente aberto, porque ele vem para aprender também, né? Ele vem, assim, como. é, Mesmo se uma alma, né? Não vou abrir muito esse tema, porque podemos falar durante horas, mas mesmo se uma alma antiga, né? Que já viveu vida, se a gente considera que tem vidas, mesmo sendo uma alma antiga ou uma alma mais nova, é a primeira vez que vem naquele momento da humanidade, naquela família, naquele contexto, naquele passo da humanidade, naquele sistema político, naquele país, naquela região. Isso é a primeira vez, De né? alguma forma é o aprendizado que ele está escolhendo para esse momento, né? Essa experiência. Exatamente, exatamente. E desde a gestação, o bebê já quer é, aprender para poder chegar e o quanto mais se adaptar, né, a esse núcleo, a esse momento.
Então, desde a gestação, o bebê está totalmente aberto e tudo é bem-vindo. Qualquer coisa assim que vem, principalmente do pai e da mãe, né? Mas pode vir também dos irmãos, pode vir também de quem está próximo, né? Uma avó, enfim. Mas principalmente vou falar, só para limitar um pouquinho, assim, hoje, o pai e a mãe, tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. É, e não é que os pais vivem de forma harmoniosa a 100%, porque a humanidade não está nesse lugar, né? Não vamos nos iludir. Eu gostaria de falar que sim, né? Mas não é tudo cor-de-rosa. As relações estão distorcidas, os pensamentos, né? A nossa energia, a gente não sabe bem cuidar, né? Não é que toda a humanidade tem a meditação das rosas, né? Para saber muito Seria bem se ótimo. autorresponsabilizar e cuidar. Então, é claro que é transmitido para o bebê sem querer, inconscientemente, né? Muitas vezes, programas, crenças, é, que, não é que o bebê veio para viver isso, mas faz parte. Então, como eu estava explicando, tudo é bem-vindo. E vou descrever uma imagem que eu vi numa leitura da aula para entender um pouco assim esse tema que é hoje, né? O que que pode assustar, né? Um tema assim um pouco forte, né? Assim, porque nenhuma mãe, nenhum pai quer assustar um bebê, né? Menos ainda assim dentro da né? Dentro da barriga. Geralmente queremos o melhor, queremos, né? O ninho. E ele provavelmente vive isso também, né? De ter assim um lugar físico, né? Que acolhe ele. Mas vou descrever uma imagem que eu vi então numa leitura, porque a leitura é genial, né? A leitura da aula ela traz as imagens assim, né? Muito assim, a gente fala, né? Melhor uma imagem do que 1000 palavras, né? Vale mais uma imagem do que 1000 palavras. Então eu vi uma vez assim numa leitura de bebê na gestação, foi forte para a mãe porque ela estava ali recebendo, né? Mas o bebê manda, né? Eu sou leitora, eu vou ler o que ele está trazendo, né? Confiando que também os pais estão ali para poder lidar, né, com isso. Era uma mãe que estava, ela chegava assim cada mês assim mais próxima ao momento do parto e ela ficava assim com muita angústia, né? Ela ficava assim com momentos mais tranquilos, mas com momentos que parece que ela não tinha o controle, né, emocionalmente. E ela ficava assim muito, muito, muito angustiada, até ficava assim com dores fortes assim de cabeça. É, geralmente assim dormia e acordava e ficava melhor. Mas acontecia com uma certa frequência, não era uma vez que ela estava vivendo isso, né? E aí o bebê mostrou que isso fazia para ele. Então foi forte porque, né, a mãe imaginava que não era tão legal, mas ela não sabia muito bem como lidar. Depois ela conseguiu encontrar e mostrou, né? Ele mostrava assim uma imagem dele dentro da barriga. Então imagine, gente, um útero fofinho, né? Uma barriga assim linda, ele assim se sente muito bem no líquido amniótico quentinho, ele numa posição fetal assim, né? Muito bem. E chegava uma avalanche, né? Como a gente vê de neve, né? Só que era uma avalanche preta, assim, de pedras, né? De assim, um monte de tipo pedras, né? Assim, muito, muito, muito duras e ele ficava todo assim, né? Tentando Bombardeio assim, no bebê. exatamente. Ele ficava tudo assim porque não tinha para onde correr, né? Não tinha assim para onde, né? Não tinha nem como se proteger, nem para onde correr. E isso acontecia quando a mãe estava com essas angústias, que ela não controlava. Então, o que passava por ela, né? Ela também não sabia muito como se proteger disso, né? Ela queria, mas não sabia. Depois ela encontrou. O que passava por ela ia também para o bebê, né? E o bebê estava assim, tipo, com muita. Não era só um medo, era um grande sentimento de impotência e como algo caindo em cima da cabeça sem entender nem nada. Sim, porque vinha de repente. Tava esse, né, gostosinho do ninho e de repente uma avalanche. Então ele ficava todo, o útero ficava assim muito menos confortável para ele e a posição dele, a posição fetal ficava assim, não estava mais assim à vontade, né? Ele ficava assim super retraído. Eu acredito que fisicamente ele ficava retraído. Eu não tenho a prova disso, né? Mas a imagem assim me parecia assim que era até físico, né? Que criava uma certa tensão.
ao nível físico do bebê. Isso era algo como no 7º mês de gestação. Então, o bebê já bastante formado. Formadinho. Sim, já bem formado. E dava para ver, assim, o bebê super retraído, assim. Indo até um pouco para trás, né? Para ver se podia mudar algo, né? Não ficava assim na frente da barriga. Ele ia um pouco para trás. Mas não tinha um teto para ele se proteger. Eu não tinha nada que permitir para ele se proteger. E foi uma imagem forte para a mãe, né, para o pai que estava junto, porque, é, na verdade, eu acredito que esses pais pediram a leitura até para entender isso, né? Eu acho que era assim, realmente o que eles precisava, provavelmente precisava ouvir, para eles tomar redes, né? Que foi principalmente o movimento da mãe, assim, depois dessa leitura, tomar rede de, ok, eu preciso de ajuda, né? Foi isso, assim, que ela entrou nesse entendimento, né, que ela precisava assim de ajuda para ela cuidar dela, né, para ela cuidar assim dessas angústias que vinha, porque era algo novo que surgiu no momento da gestação, mas nada garantia. Ups. Alô, alô? Voltou. Voltou. Deu uma picadinha Ah, aí. que bom, que bom. Mas nada garantia que depois da gestação com o bebê no colo, isso não ia continuar. Então eu sinto que esse bebê ele também trouxe isso para tipo, vamos mudar isso já, né? Para que não seja algo que seja a infância toda, né? Porque o bebê ele é dependente, vulnerável, né? Durante muitos meses, muitos anos, né? Energeticamente, assim. Depois ele tem como correr, mas mesmo assim não dizendo que ele se sente inseguro, né? Ele precisa da mãe, ele precisa do pai, né? Precisa desse equilíbrio, dessa estabilidade emocional, né, dos pais para ele se sentir seguro, porque ele não tem, né, a criança não tem ainda assim. Isso ela aprende, ela vem para aprender. E eu vi assim as consequências disso também em outras leituras, agora de adultos, né, com essa leitura do Oráculo do Nascimento, eu vi o quanto também tem muitos adultos que têm fobias, que têm medo. Um dos medos assim que eu mais vejo, medo da água. Então tem pessoas que não, né, não querem entrar na água, mas tem pessoas que têm medo de tubarão na piscina, que têm medo da água debaixo do chuveiro, como se parece que algo vai acontecer. Não é muito racional. Não tem nem como muito explicar, né? O que é esse medo? Mas que tem medo assim, entra e sente, não estou vendo bem o fundo, né? Não sei, num lago, no rio, né? Não sei muito o que é melhor não entrar, né? Esse tipo de medo. Medo das ondas, medo da correnteza, medo de não ver. Medos que não são muito racionais. Não estou falando assim de um medo porque tem de fato uma correnteza muito grande e todo mundo sabe que é melhor não entrar. Não estou falando de um medo racional. Estou falando desses medos que a gente assim até acha normal. Eu não, eu entro na água só quando eu vejo que está todo mundo ali e que eu enxergo bem no fundo, né? Então, esses medos, eles estão muitas vezes conectados com o que eu vivi na gestação. A gente vai encontrar um justificativo, que é o tubarão, por exemplo. Tadinho do tubarão, ele não tem nada a ver com isso. Porque, na verdade, assim, o que a gente projeta, né, no tubarão, muitas vezes, é esse medo descontrolável de que algo pode acontecer comigo quando eu estou na água, que inconscientemente tem a ver com o que eu recebi, né, durante a gestação. Claro que não vem um tubarão durante a gestação, mas vem uma avalanche, Como vem se um ficasse um susto. registro de pode ser um lugar perigoso. Tipo, pode ser um lugar Isso. onde que eu fique desprotegido e receba coisas que eu não faço a menor ideia do que vem. Isso, e que pode vir de repente, sem eu ter controle e me deixando totalmente impotente. A gente não gosta de não ter controle, principalmente, né, de um perigo vindo e que pode vir de repente e que eu não posso fazer nada, né? A gente não quer isso. Então vai se projetar em tem aquelas fobias também, como chama, claustrofobia, né, de ficar num lugar assim fechado. Tem também muito a ver assim. Não quero generalizar, tá, gente? Não é sempre isso. Mas eu já vi, assim, muitas relações, né? Muitos casos E relacionados aí você a já esse sentido. conseguiu identificar na leitura de aura que esse medo estava relacionado a esse período, esse momento da gestação tenso, que esse espírito passou e que ficou esse registro. E daí, identificando Exatamente. isso, existe como. Bom, só de você colocar a luz, você já começa a abrir um campo para cura, né? Exatamente. Quando a gente consegue.
ir para a raiz, né? Porque tem muitas coisas que, tá, então se eu tenho medo de lugar escuro, se eu tenho medo de elevador, se eu tenho medo de entrar na água, eu posso evitar, né, tudo isso. Se eu tenho medo, assim, de perder o controle, eu vou tentar a minha vida toda ficar tudo sob controle, né? Eu posso até evitar. Então, não é que eu vou ficar assim com uma vida me torturando totalmente. Não, eu posso até evitar. Mas isso não é tanto uma cura, né? Isso, assim, uma forma, uma estratégia, e a gente é muito bom, né, nisso. Uhum. Então, pode até, assim, me ajudar para me ver, ok, eu consigo evitar, né? É bom. Mas quando a gente olha para a raiz do problema, né, da história, na verdade, que não é um problema, porque é uma forma de nos proteger, né? Agora eu posso me proteger, então eu vou evitar, não quero mais estar em contato com isso, né? Não quero mais passar por esse medo, por esse sentimento de impotência. Mas quando a gente olha para a raiz, por exemplo, através da leitura, tem um nó que se desfaz dentro da gente, um nó energético, né? Quando a consciência entra, ela dá luz, né, a um nó que estava ali, e aí a gente, com a nossa consciência, conseguimos, né, colocar assim outra coisa no lugar, como, ok, agora eu tô adulto, agora eu sou adulta, agora eu posso assim escolher a minha vida, agora eu tenho, por exemplo, a meditação das rodas, eu sei me proteger, eu tenho ferramentas, eu não estou correndo risco, a vida não é perigosa, né? Pode fazer uma limpeza até lá naquele lugar, né? Naquele passado, naquele momento. Levar essa cura para lá. Exatamente. Exatamente. E evitar de transmitir para os filhos também, porque o que que acontece quando a gente não tem consciência? Uma repetição. Então, se eu não curei, né? Por isso que acontece também muito na gestação. Das mães, por exemplo, como eu estava descrevendo agora, né? Dessa leitura da mãe que né, ficou com angústia durante a gestação. Se eu não curei algo dentro de mim, que eu engravido, provavelmente esse bebê ele vai cutucar, né? Ele vai assim tentar apertar para eu curar o máximo possível, senão eu vou transmitir para ele, sem eu querer nem saber. Mas aí a cadeia, né, ela vai continuando e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Então, o momento da gestação geralmente é um momento que não é fofinho, uma gestação que não acontece nada, 9 meses assim com uma linha reta. Né, assim, pode ser uma gestação boa, mas geralmente tem altos e baixos, né? Tem coisas que entram assim em questão, porque esse bebê está trazendo assim oportunidades da gente curar um pouco mais, né? Da gente assim Eu tinha, olhar um pouco mais. eu tinha uma amiga que falava que a grávida ela é uma caixinha de joias. Porque ela tá carregando uma joia dentro dela, né? Ela falava muito isso no nível físico, assim, para tomar cuidado, não usa salto de grávida, vai, porque vai que você torce o pé e aí cai, né? Você tá com um bebezinho aí dentro, assim. Então ela falava isso muito no nível físico, mas isso se aplica pro energético também, né? Você Sim, tá aportando algo muito precioso, assim. Então, energeticamente, é melhor não se meter em confusões sim. nesse momento. E a mãe fisicamente, mas nos outros planos também, ela se torna um portal, né? No momento da gestação, assim, do parto, principalmente, né? Ela se prepara durante a gestação para ser um portal, né? Para o bebê vir encarnar. Então, ela pode ter, assim, naturalmente, aí depende da disponibilidade da consciência, mas ela pode ter acesso a muitas coisas, né? Justamente para poder avançar, para poder curar. Porque o quanto mais nós curamos, é, quanto mais nós curamos, mais trazemos essa cura para trás e para frente, né? 7 gerações para trás, 7 gerações para frente. Então, se a cura acontece durante a gestação, né? Qualquer cura assim que pode acontecer durante a gestação, é uma super, assim, um super benefício assim para esse bebê. Não quer dizer que curou e agora não vai ter mais, né? Vai ter toda uma vida com essa criança depois. Que vai incentivar, né? E continuar assim, chamando, né? Assim, para cura, para evolução, né? Na verdade, acontecer. Então, Peggy, É, deixa eu te fazer uma será que pergunta. Daí você estava contando sim, essa história, né, de que dessa moça que tinha essa questão crônica, que aí era melhor ela até procurar uma ajuda para ela conseguir cuidar dessa questão crônica. Mas digamos que você não tem nenhuma questão crônica, você está super bem, tranquila, usa suas ferramentas de limpeza, de proteção, mas você passa um estresse. Digamos que você está numa situação de, sei lá, presencia um assalto ou um carro que bate, etc. Adianta você depois conversar com o bebê? O que adianta fazer? Você passou um estresse com o bebê na barriga.
O ideal seria Sim, conversar, fazer um reiki. Qual é a ferramenta aí? sim. Tem, bom, várias coisas que podem ser feitas, mas eu vejo que o que muda totalmente, o que é passado, né, o que é transmitido, é a autorresponsabilidade. Então, se eu me vejo pegar um susto, ter um medo, ter uma angústia, é, ficar triste, né? Também, assim, essas emoções que diminuem a vibração, que abaixa, né? A nossa vibração. E que eu tenho consciência disso. Então, que dentro do meu sistema eu falo, ok, eu tô passando por um momento que eu tô com essa tristeza, eu vou cuidar disso, né? Eu tô assustada, eu vou cuidar de mim. O que que pode me ajudar? Como que eu posso me elevar novamente? Como que eu posso olhar para esse medo, né? A informação que é passada para o bebê, ela é totalmente diferente, porque não é uma avalanche de algo que ele não entende. É a mãe tá passando por isso. Então, a tristeza, o medo, o susto existe, né? Que de fato existe, na nossa humanidade existe, faz parte, né? São emoções, são sentimentos, né? São vivências, existe, e a mãe tá cuidando. Então, muda totalmente a informação que vem para o bebê, né? Não é algo tão assustador, não é algo que passa tanto assim para o bebê como uma chuva gelada, né? Uma ducha gelada, uma avalanche, assim. É algo que está ali, né? Que faz parte, assim, do campo da mãe, né? Não é negado, mas é trazido luz. Então, é algo que é isso, assim, se responsabilizando, assumindo. Por isso que né, o autoconhecimento é a chave, porque se eu nem percebo que eu tô com medo, se eu tô triste, né, eu não vou poder cuidar, não vou poder assumir, eu não vou poder me responsabilizar e fazer uma coisa melhor, né, me ajudar em relação a isso. Então, se eu consigo perceber, eu tô sentindo isso, o que que eu posso fazer? Como que eu posso me cuidar? Vou me disponibilizar para isso, né? Quero entender e procurar. é, a gente livra um pouco assim o bebê, né, de algo que viria diretamente assim para ele. É como vem para a mãe e faz parte do campo da mãe no qual o bebê está. E aí é totalmente diferente, a vivência é totalmente diferente. Como se tivesse uma criança com você e você falasse assim, ó, isso é da mamãe, tá? Não se preocupa que isso é meu, eu cuido. Não, não é seu, não vai para você. Exatamente, exatamente. Como as crianças fazem depois quando falam, né? Assim, mãe, você tá triste? Aí, às vezes, né, a gente mente, né? Ó, não, não, tá tudo bem. Gente, as crianças sabem, então é muito melhor Percebem. falar a verdade, né? Não precisa explicar toda a história. Mas é melhor, assim, né, não mentir, porque de fato é, as crianças não sempre entendem, mas que sabe, que sente, percebe totalmente, totalmente. Então, mamãe, você tá triste? Sim, tô triste, tô cuidando disso. É algo meu, sim. E pronto, a criança né? Então é a mesma coisa durante a gestação. Sim, a mamãe tá triste, o que tá acontecendo? Não é uma. Até assim eu vejo que estamos num mundo que as nossas percepções, né, emocionais, elas são muitas vezes vistas como. Tô me ouvindo? Caiu um Sim, tô te pouquinho? ouvindo, tô te ouvindo. Não, tá Agora, ótimo, não caiu ok. não. Tá. As nossas percepções emocionais, muitas vezes a gente vê elas como inimigos, né? Ai, não queria sentir isso. Ai, que chato, eu tô com esse mau humor, né? A gente briga muitas vezes com as nossas emoções, porque a gente recebeu isso dessa forma, né? Parece que É um não programa, é né? isso e provavelmente porque os pais não sabiam bem lidar. Então, uma mãe, um pai, um educador, né, que consegue assim transmitir, sim, é uma tristeza mesmo. Percebeu bem, né? E tipo, ok, é isso, faz parte. Não tô brigando, não tô fingindo, não tô mentindo, não tô negando, né? É isso, é uma emoção, faz parte de mim. Tô passando por isso. Não é assim usar a criança para explicar todo o problema, porque isso também assim não é a história dela, né? Assim diferenciar. Isso é questão de adulto, né? É minha história. Mas sim, você percebeu, é essa emoção mesmo que eu tô sentindo. E aí eu acredito que se, né, os pais assim pudessem ter mais dessa consciência, por isso que eu gosto de falar desse assunto assim para todo mundo poder, né, assim levar isso assim para frente, ajudar, né,
em qualquer forma, assim, da gente se conhecer melhor e ter mais, assim, ferramentas de autoconhecimento e de autorresponsabilidade, eu acredito que o ser humano, assim, não teria tantas questões com o que sente, né, emocionalmente ou o que percebe energeticamente. Muitas vezes a gente tem o nosso sistema, assim, ele tá assustado, né? Ai, eu tenho uma tristeza, para onde isso vai me levar, né? Pode ser muito perigoso. E de fato, às vezes né? Pode entrar, assim, numa depressão quando não cuida, quando não tem ferramenta, quando não sabe, pode precisar de ajuda. E que bom que tenha. Mas não ter o medo, né? Não ter, assim, algo de não tenho controle, isso pode ser muito perigoso para mim. Ou não ter o medo do que também percebe energeticamente. O que também a nossa sociedade, assim, eu vejo. Agora, por exemplo, né, no curso de leitura da Aura, assim, eu vejo que se abrir, né, para ler, para ver, assim, acessar as informações que vêm ao nível energético é incrível, é lindo, é maravilhoso, mas temos resistência, né? Temos uns receios de o que vai aparecer? Será que eu falo? Será que eu não falo? Porque a gente não recebeu, não ganhou, né? Essa confiança, essa segurança desde a barriga, porque os nossos pais não tinham, né? Muitas vezes. Ok, Drick, você me disse se tem algumas perguntas? Vou adorar responder a Tem, perguntas, tem sim. mais comentário aqui, eu tô até Ok, procurando. Tem mais comentário, uma pessoa falando que fez uma leitura quando tinha 4 meses de gestação, e aí ajudou ela a identificar músicas. A ok. Telês Véia tá falando que é importante falar dos sentimentos para a criança, para também para ela aprender a expressar os sentimentos dela. Importante aprender a identificar as emoções. Já vem da barriga? Na barriga a gente já passa esse programa para as crianças? Exatamente, sim. Se a gente briga com as nossas próprias emoções, enquanto né, as mulheres estão grávidas, imagina o que o bebê ele recebe. É algo que, né, cai em cima dele e que ainda mais os pais não estão gostando e gostaria assim de não sentir nada disso e queria se livrar. Aí a gente né, já entende que emoção não é algo interessante, que não serve para nada, que é melhor fechar, né, congelar, tipo, não sinto nada, porque não sabe lidar, né? Não tem assim um dicionário, vamos dizer, né? Um dicionário assim emocional. Meu pai dizia isso. Ele falou: "Ai, filha, perdão, mas eu não nasci com dicionário emocional. Você vai aprender isso com outras pessoas." Ele Filho, falava, eu sou deficiente emocional. filho não vem com manual, né? Agora tem leitura da Não, aura. Já ajuda. não. Não vem, não vem. Mas com essas conversas, né, assim, com o que assim, eu sinto a gente falando, né, entre nós, assim, mães, né, pais, assim, já, assim, dá muito apoio, porque de fato não tem manual. Então, eu sou assim, eu sou uma pessoa, uma mãe, uma parteira, assim, que fala muito do que não é tão lindo na chegada de um bebê, né? Eu não falo, assim, da parte que todo mundo fala, né? Da foto perfeita, olha que mãe linda, que bebê lindo, maravilhoso. Eu não falo assim, porque isso já é falado, né? Já temos, assim, esses comentários, essas pessoas, ai que fofo, ai tá rosinha, ai que bebê lindo, maravilhoso. E de fato né? Não é também mentira. Os bebês são lindos, as mães, né, se tornando mãe assim, né, encontra muitas vezes assim um lugar, né, dentro delas maravilhoso, mas tem uma outra parte que não é fofinha nada, né? Que não é nada fofinho. Eu sempre Nossa, falo assim, muitas é? partes. Aqui tem uma pergunta, Sim, inclusive, sim. sobre Eu isso. sempre É uma pergunta que uma pode pessoa, falar. a Reboliveira pergunta dificuldades com a amamentação. Pergunta sobre isso. Qual é a pergunta? Pergunta sobre dificuldades com a amamentação. Como lidar, talvez, com dificuldades com a amamentação? Tem muitas, né, dificuldades com a amamentação. Tem gente que não Sim, consegue é. amamentar e sente muita dor. E aí você já viu isso em alguma leitura? Já conseguiu ter Sim, sim. algum Sim, sinal super. sobre isso? Não é muito o tema, não é muito o tema de hoje, então vou responder bem rapidinho, porque eu poderia falar durante uma hora ou bem mais, assim, na verdade, em relação a isso.
Então, a amamentação é até algo assim, para linkar com o que eu estava falando, que não é lindinho, não. Não é fofinho, lindinho, né? Quer dizer, acordar 24 horas por dia, quer dizer, acordar e estar disponível 24 horas por dia, basicamente. Quer dizer, deixar um bebê que talvez pela primeira vez, né? Quando é a primeira vez assim que amamenta, que vai sugar, né, o mamilo e o mamilo não está acostumado com isso, então pode doer, pode até muitas vezes dói. Às vezes o bebê não sabe bem pegar, aí faz umas complicações mesmo, né, ao nível do mamilo. É, então tem muitas coisas, não tem assim, não tem como eu falar assim de, né, do que seria as dificuldades nesse momento. O que é muito, muito, muito importante, e por isso que eu falo disso, é de se preparar, na verdade. Como que a gente pode se preparar a todas as outras partes que não são fofinhas, né? Primeiro eu convido para todos os pais e mães que querem ser pais e mães de passar umas horas, né, com pais e mães de bebê recém-nascido. Não uma visitinha de 10, 15 minutos, porque talvez você vai chegar no momento que o bebê tá fofinho mesmo, né? E os pais querem mostrar, né, que tá tudo lindo, porque queremos, né? Mas passa um pouco mais de tempo, quando a mãe não conseguiu tomar banho, quando ela tá com fome, quando o bebê tá chorando, quando ela não sabe mais assim como fazer para deixar a casa arrumada, porque tá tudo um caos, né? Ali passa 2 horas, 3 horas, ajuda ela. Aí vocês vão ter um pouco mais de noção, né, do que é se preparar para ter um filho, porque eu vejo que uma das coisas mais importantes é ter uma rede, né? E saber de se acontecer algo um pouco mais complicado ou que me deixe insegura, com quem eu posso ligar, com quem eu posso contar, quem vai poder vir ou me dar um conselho assim pelo telefone, quem vai poder vir e me fazer um pratinho porque eu não estou conseguindo fazer comida. Quem é? Quem são essas pessoas? E hoje, né, as redes, elas não vêm do sistema público, né? Seria maravilhoso. Tem país que sim, mas são super raros. Eu conheço dois, no mundo inteiro, né? Só conheço 2 países que o sistema público realmente, né, dá um apoio nesse momento, depois do bebê nascer. Mas, geral, assim, aqui no Brasil, né? Na França também, assim, é para cada um se virar, né? E se você não se preparou para isso, isso pode se tornar perrengue, isso pode se tornar difícil. Porque na hora que você tá cansada, que a amamentação não tá funcionando, que o peito tá doendo e que o bebê tá chorando, é muito difícil encontrar uma solução. É muito melhor, assim, saber antes, ok, eu posso contar contigo, eu posso te ligar a qualquer hora, eu posso... você pode ficar comigo alguns dias, né? Talvez depois do bebê nascer, você pode ficar na minha casa, né? Enfim, são responsabilidades que desde a gestação é muito bom, muito interessante assim se organizar e se preparar. Quais países? A Holanda, eu acho que Noruega também e a Finlândia, que eu conheço que o sistema público ele dá um verdadeiro apoio. O que é um verdadeiro apoio? Não ter tanto hospital para as famílias parirem, mas a equipe vai para casa quando não tem uma gestação de risco, porque na verdade o melhor é isso, né? Os pais poderem estar em casa e ter assim profissionais. E sim, depois do parto, ter uma verdadeira assistência. Então, o dinheiro, né, que está aqui no Brasil e na maioria dos países é gastado, né? É investido para dar assim, essa assistência durante o parto. Na Holanda, por exemplo, é um gasto muito mínimo, mas tem um investimento maior para o pós-parto. Então as famílias escolhem: eu posso ter comida todos os dias em casa? Tem. Posso ter uma faxineira? Posso ter uma babá? E eles têm, né? Então isso é muito, eu vejo assim muito inteligente, mas infelizmente não se propagou ainda no mundo todo. Eu vi uma pergunta também de alguém perguntando, não lembro quem agora, se essas leituras podiam ser ali à distância. E sim, funciona da mesma forma, assim, à distância, presencialmente. Nesse momento, de qualquer forma, só trabalho à distância, né? Online. Mas sim, podemos fazer assim as leituras de aura, assim, tanto à distância como presencialmente. Tem uma pergunta aqui da Ale, Sandra B.
é, perguntando se podemos acessar essas memórias depois de adulto com a ferramenta da leitura de aura, né? Que você consegue ler a aura do bebê durante a Sim, gravidez, mas depois você justamente. consegue acessar depois de adulto, né? Exatamente. Essa leitura, assim, do. Vou falar de duas coisas, na verdade. Vou falar da leitura da aura e vou falar do curso também, que tem o mesmo nome, né? Que é o Oráculo do Nascimento. A leitura do Oráculo do Nascimento, ela permite, como uma leitura, de abrir o seu campo energético e de trazer informações que são importantes para você no momento presente. E aí vamos filtrar, né? Intencionar, né? Assim, é uma técnica um pouquinho diferente, mas para olhar para essas primeiras memórias, desde a sua concepção, que é quando acontecem acordos espirituais com o pai e a mãe, e como esses acordos estão relacionados ao seu propósito de vida. É, vamos olhar também o momento da gestação, o que você tem absorvido e como essas informações elas estão atuando no seu sistema hoje. E vamos ver o momento do seu nascimento e os primeiros momentos de vida. Então, quais marcos você tem e como isso influencia o seu dia a dia. Então, essa é a leitura, né, do Oráculo do Nascimento, que dura mais ou menos 1 hora. E tem um curso que é do Oráculo do Nascimento também, que acontece online desde o mês de maio, se eu não me engano, né? Vamos ter a É tipo uma terceira vez por edição. mês, né, Peggy? Maio, final de junho, julho, sim, verdade. E agora vamos ter no final de agosto. Depois a Drica passa direitinho assim as datas e tudo, que é um curso online no qual abrimos esses 3 temas da concepção, da gestação e do nascimento. Então cada um entra nessas memórias, né? Através de exercício, através de vivência, através de partilha, né? E entramos cada um, né, em relação aonde está, como o que está importante para cada um no momento presente, né? E entra assim nessas diferentes memórias, acessa, né, essas memórias. Acessa e cura e transmuta e ressignifica, né? Então, esse curso, Drica, me lembra as datas exatas porque eu não tenho agora 21, em eu tô cabeça. digitando aqui, 21 de agosto a 24 de agosto, é o final de semana que vem. Isso, isso. 21 é uma abertura, né? Então, na sexta-feira. É... Ah, é na sexta? É uma sexta à noite e daí o final de semana inteiro, né? O final de Então é semana. 22, 23. Não é 24. Ah, Não é então vinte e teve um quatro, erro. Drake. Deve ser a 20. Desculpa. É que eu tô Teve um erro aqui no site até. Foi até bom ter visto isso para no avisar. site. Na verdade, não Que termina. bom. 21 é sexta. Que bom. 21 é sexta e o curso termina no 23. É isso. Foi bom ter visto. Exatamente. Tem Avisar uma o abertura pessoal. na sexta-feira, que a gente se encontra, é tudo pelo Zoom, né? A gente se encontra. Quer dizer, tem o WhatsApp também, mas é isso. E aí no sábado, de manhã à tarde, e no domingo de manhã à tarde, a gente tem esses temas, né? Vamos abrindo esses temas. Domingo fechamos o curso, tem uma leitura da hora em grupo também com esse tema. E é isso, um fim de semana para resgatar, né, essas memórias, cada um, né, resgatando essas memórias para trazer cura, né? Eu vejo que o principal elemento, mas que, né, tem mil coisas, né, mil possibilidades dentro disso, é trazer cura para essas memórias. Ó, tem uma pessoa Sim, falando que é são de 4 horas de Portugal. diferença com Portugal. Temos tido vários participantes, né, de Portugal. Tem sido bem viável. Sim, Porque sim, eu acho que o horário da mais Europa, né, tarde. Eu acho que o horário mais tarde é 7 da noite. Então vai terminar às 11 da noite lá. É um diazinho que é um pouco mais tarde. Sim, no sábado. O único horário que é um pouco mais puxado, né, para Portugal é no sábado, das 7 às 8. Isso. Então, é isso. Então é isso, gente. Está no site. Ah, temos tempo ainda. Eu achava que era para terminar Temos. agora. Posso falar Não, mais? ainda Que temos, bom. acho que 12 minutos. Dá sim Que para falar bom. mais. Tem Que muitos bom. panos para manga nesse Que bom. Mas assunto.
qualquer dúvida sobre o curso, vocês podem perguntar para a Dri, podem olhar no site, porque está bem assim detalhado no site de Piracanga, né, nos cursos online e um dos próximos cursos que vão acontecer. É, No e é site um tem um curso. balãozinho com um telefone, que é o meu WhatsApp. Então pode clicar lá que você vai entrar no meu WhatsApp direto. Você pode me mandar pergunta e, enfim, qualquer questão, questão com horário. O curso é todo gravado, né, Peggy? Não sei se era isso que você ia falar. Então, assim, se você vai perder algum horáriozinho, você tem, sei lá, algum compromisso, uma consulta, alguma coisa assim, você depois pode assistir. Sim, exatamente. Um curso que, né, que tipo de público, para que tipo de interesse, né, podemos estar assim nesse curso. Ó, na verdade, né, para que olhar para essas memórias, né? Primeiro porque eu quero, eu trabalho, né, com bebês, com famílias, né? E eu quero entender um pouco mais como eu posso ajudar, acompanhar, ter né, mais assim informações. Então esse é um super bom motivo. Outro motivo, eu sou mãe, né? Eu sou pai. E aí eu vivi isso, vivi aquilo, né? Não foi sempre fácil, tem muita coisa que eu não entendi, né? Aí vocês podem nesse curso também assim ter compreensões, né? E trazer cura. Eu quero engravidar, né? Eu quero me tornar mãe, quero me tornar pai em algum momento. E aí vocês vão ter, né, um conhecimento, assim, uns entendimentos que vão ajudar a se preparar, a ser mãe, a ser pai. E o primeiro, assim, objetivo número um, né, na verdade, assim, interesse, assim, número um, é o nascer de uma barriga, né? Então, eu passei por esse momento, né? Eu, em algum momento, né, fui, assim, né, avancei nesse canal, dessa passagem, né, e eu nasci. Então, são vários, assim, motivos que podem ajudar muito a partir do que eu vivi, entender até mais o que eu vivi no parto dos meus filhos, por que eu tô ajudando as pessoas com esse tema, ou se eu quero engravidar em algum momento, o que eu vejo que talvez é um pouco desafiador para mim, eu quero trabalhar mais em relação a isso, para não transmitir, para não repetir, etc. Então tem assim, eu vejo assim que um curso que todo mundo assim se encontra, né? Porque não é assim para profissionais, não é para mães, para pais, não é para para cada um que nasceu, né? E aí eu acho que todo mundo se encontra ali, porque todos Deixa muita passamos por cura, essa. né? As Sim, pessoas encontram muita cura no próprio curso, só de visitar essas memórias, né? sim, sim. O curso não capacita em nada. Quer dizer, né? Não tem assim, não é um curso que dá uma ferramenta, é, não é um curso que dá um diploma, não é um curso que ensina alguma técnica. É um curso que dá assim um trabalho de autoconhecimento, que claro que, né, ajuda a gente assim, né? Cada passo que a gente dá assim em autoconhecimento, somos muito mais empoderados para ajudar pessoas, né, com como foi não, como é o meu trabalho hoje, né? Cada vez assim que eu aprofundo, né, no meu autoconhecimento, eu posso ajudar e atingir mais pessoas. É, É, e ela pergunta se vai até a criança interior, vai até a criança interior. sim, A sua própria criança, os seus filhos, né? As crianças interiores deles. sim. E tem uma pessoa aqui perguntando, a Rosângela, ela está perguntando se a meditação das rosas ajuda no processo de cura desses traumas da gestação da mãe. Muito boa essa pergunta. É, eu considero que a meditação das rosas é uma ferramenta assim genial e maravilhosa, assim, de limpeza, de consciência, né, de proteção. Então, sim, 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 para te responder assim bem direto e rápido. Sim, ajuda muito, 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 muito. Eu vivi três gestações. Eu tenho 4 filhos, né? Então eu vivi 3 gestações sem conhecer ainda a meditação das rosas e a minha última gestação é, já tendo o curso de leitura Daura, então de meditação das rosas de leitura Daura. Foi muito, assim, foi um mergulho, assim, muito mais consciente,
né? Com muito mais entendimento, com muito mais responsabilidade também a essa parte minha, não física, não só física, mas também emocional, energética, espiritual. Então, sim, sim, sim. Agora, sim, eu considero que é, qualquer ferramenta que ajuda de verdade na gestação é muito bem-vinda, né? Eu não quero assim limitar a essa ferramenta, porque, né, assim, tem pessoas que trabalham com outras ferramentas. Eu, para mim, né, o que melhor funciona e o que eu aconselho para todo mundo. Então, se você tem a meditação das rosas, super usa e durante a gestação muito, não muito mais, mas usa muito. Se você não tem essa ferramenta, você pode aprender essa ferramenta. E você tem outras ferramentas que te ajudam também para te limpar e para te cuidar energeticamente. No momento da gestação acontece tanta coisa que é muito bom poder usar, poder praticar, poder até se disciplinar. Eu vejo que é um bom momento para se disciplinar. Foi quando, assim, na minha terceira gestação, assim, eu comecei a praticar yoga. Porque foi assim, tipo, claro que eu preciso. Não era tipo, ai, de vez em quando. Não, eu precisava, né? Então, meu corpo físico estava precisando. Depois que eu conheci a meditação das rosas, é isso, assim, eu estava precisando, né? Era sim ou sim uma ferramenta assim para mim. Que chegou no momento certo, né? Você lia a aura da Sim. Lana quando ela estava na barriga? Muitas vezes, recebi muitas leituras e eu lia muito. Ah, eu tinha muitos sonhos, de muitas formas ela né? É como ela Ela te chegou, eu engravidei comunicava, dela né? o mês seguinte de conhecer a leitura Down. Então ela assim, eba, agora vamos lá, né? Ela Agora que esperou tem uma. isso, né? Ela estava esperando. Ah, O espírito sim, estava pronto, esperando por esse momento. Quando a minha mãe exatamente. souber Vamos falar já. comigo, eu chego. Não vou antes, não. Eu vou quando eu puder me Bem isso, comunicar direto. O espíritozinho iluminado. bem isso. É. Ó, Ó, tem uma ó pessoa que perguntando, força me deu também, né? Que quando foi. é, tem uma pessoa perguntando o seu chamado para parteira. Você pode contar um pouquinho? A gente tem 5 minutos. Se puder encerrar com isso, assim, depois dar Me- Meu caminho, o seu é isso? chamado. Como eu Como que cheguei você nisso? sentiu o seu chamado? Ai, ai, gente, não vou conseguir falar em 5 minutos. Mas, porque eu tive um caminho, assim, de muita resistência, assim. Não foi, ai, que coisa linda, né? Eu tive muita resistência para eu realmente querer, na verdade, ser parteira. É, Depois, assim, de entender um pouco melhor que era o meu propósito, um dos meus propósitos, foi muito mais fácil, mas eu demorei muito para aceitar isso dentro de mim, né? Então, hoje eu tenho mais clareza, já faz uns anos que eu tenho mais clareza, mas eu assim, demorei, ok, eu tenho 41 anos, né? Não demorei a vida toda, mas eu sinto que eu demorei um pouquinho. Faz 10, 11 anos que eu sou parteira. É, Primeiro eu estava junto quando o meu irmão nasceu, logo depois de mim, né? Eu tinha um pouco antes dos meus 4 anos e minha mãe assim recebeu ele numa clínica pilota na França, onde os filhos podiam estar juntos. Eu era a primeira, ele o segundo. E eu tenho assim imagens como se fosse ontem, assim muito me marcou muito, assim muito forte dentro de mim, muito lindo. Então eu tenho assim uma memória, né, que me deu provavelmente um dos primeiros chamados, na verdade, né? Uma iniciação, eu sinto, dentro do meu caminho. Depois eu me tornei mãe, a primeira vez, assim, não foi muito fácil. Então eu entendi que eu precisava, né, saber muito melhor. Eu já era psicóloga, eu achava que eu já sabia tudo. Eu tinha acabado de me formar e aí eu vi que eu não sabia de nada. Então foi um super, assim, uma super queda, assim, pancada, né, na cabeça. Depois eu escolhi parir em casa, então eu procurei parteiras, essas redes, né, essas pessoas lá na França. E aí eu comecei a me apaixonar pelo tema, mas nunca considerando que eu ia me tornar parteira. Então, como psicóloga, eu me especializei para acompanhar esse momento, né, esse momento da vida. E aí depois eu conheci uma parteira que começou a me formar. Isso ia durar provavelmente 1 ano e meio, 2 anos, né? Só que depois de 2 meses, gente, ela teve assim, ela precisou se mudar, né? Teve um acidente assim na família dela, enfim, ela precisou se mudar.
E ela me passou o bastão, assim, oficializando, me passou o bastão. E eu super disse que não. Imagine, 2 meses, eu imaginava É, anos, né? Então eu resisti muito, muito. Tipo, não, não sou formado, não sou capaz. Eu, com uma cabeça francesa, né? Então, para me formar psicóloga, eu estudei durante 6 anos na universidade, ganhei diploma, né? Aí, 2 meses com essa parteira, assim, ela disse, sim, agora é amiga, contigo. Tô contigo, mas agora é você, não tem outra, né? Eu morava em tá, Paraty. E de verdade tá não super tinha outra. acabando, Peggy, nosso tempo. É só pra gente encerrar aqui. Ok, mas então é isso. É isso, assim, que foi Foi assim, chegando, não né? foi um caminho muito fácil, foi chegando. Bom, gente, gratidão, gratidão, Drica, pela partilha hoje, pelo tema também, que eu adorei Muito poder bom.